tanques de guerra cheios de ouro perdido, obras de 24 metros, achados em lojas de antiguidades que acabaram valendo milhões e muitas outras coisas do tipo. Hoje vamos desenterrar alguns dos casos mais inusitados, em que pessoas sortudas encontraram as coisas mais inesperadas. Para dois amigos em Cleveland, no estado de Ohio, uma reforma de rotina revelou algo tão surpreendente escondido na parede de um banheiro que mudou as vidas deles para sempre e destruiu a amizade. Em 2006, o construtor Bob Kitts estava reformando o banheiro da sua antiga amiga de escola, Amanda Reese, quando encontrou dois grandes armários de remédios escondidos na parede. Ele abriu os armários e, para sua surpresa, estavam cheios de envelopes, todos endereçados à agência de notícias Patrick Dunn. E o mais importante é que cada um estava cheio de dinheiro. Ao todo, havia 157 mil dólares lá dentro, além de mais 25 mil em uma caixa sem identificação. Como o dinheiro datava da época da lei seca e incluía algumas notas raras de 500 e 1.000 dólares, estimou-se que o montante poderia ser vendido por até $500 mil. Os dois velhos amigos inicialmente ficaram entusiasmados, mas foi aí que o problema começou. Amanda ofereceu a Bob 10% do dinheiro, mas ele queria 40%. Os herdeiros da agência de notícias Patrick Dunn descobriram e também queriam uma parte. Gente, por favor, deixa tudo comigo que eu resolvo. Foi o que disse Amanda. Uma longa e complicada batalha judicial se seguiu, e quando o caso chegou ao tribunal, ela já havia perdido quase todo o dinheiro, restando apenas 25.300 dólares, devido a gastos e supostos roubos. Na verdade, ela chegou a considerar declarar falência. Bankruptcy! Nossa, se ter 25 mil dólares é considerado falência, eu preciso ligar pro meu advogado agora. Ela renunciou ao seu direito ao restante, então a herança foi dividida entre Bob e os 21 descendentes de Patrick Dunn. Na hora de ir no recital de balé do avô, essa galera não tava lá, né? Estima-se que se os 25,3 mil dólares foram vendidos por um valor avaliado de 38,6 mil, os herdeiros teriam ficado com 1.500 dólares cada e Bob com 5 mil, o que é uma queda devastadora em relação aos 250 mil que ele havia imaginado. O pior é que se Amanda e Bob tivessem ficado quietos e resolvido a questão em particular, os herdeiros nunca iam ter descoberto e não teriam que dividir a herança entre tanta gente. Na mídia, essa descoberta ficou conhecida como o Tesouro da Ganância, e aposto que os dois amigos gostariam de ter ficado de boca fechada agora. Em 2017, o hobby incomum do colecionador de tanques militares Nick Mead o levou a fazer uma descoberta tão inacreditável que estampou manchetes em todo o mundo. Tudo começou quando Nick encontrou um tanque iraquiano Type 69 desativado, anunciado por 40 mil dólares no eBay, que havia sido usado na Primeira Guerra do Golfo. Nick entrou em contato com o vendedor e acabou trocando um caminhão do exército britânico e um obuseiro autopropulsado Abbott pelo tanque de guerra. Caramba, dá pra achar qualquer coisa no eBay mesmo, hein? Mas esse tanque guardava grandes segredos. Quando Nick e sua equipe o abriram, ficaram surpresos ao encontrar munição de metralhadora dentro. Mas a maior surpresa veio quando abriram os tanques de combustível diesel, onde encontraram 5 barras de ouro maciço. Acredita-se que o ouro tenha sido saqueado por soldados iraquianos no Kuwait, que aparentemente fizeram um buraco no tanque de combustível, esconderam o ouro lá dentro e nunca mais buscaram. Cada barra de ouro pesava 5,4 kg e juntas valiam incríveis 2,7 milhões de dólares. Sendo um cidadão responsável, em vez de fingir a própria morte e sumir com o ouro, Nick relatou a descoberta às autoridades. A polícia foi enviada para recolher as barras de ouro e deixou Nick apenas com recibo, e depois disso mais nada. Em 2024, 7 anos após a descoberta, Nick revelou que ainda não tinha visto um centavo como resultado da sua incrível descoberta, nem mesmo ganhado alguma comissão. De 2 milhões a 0 é algo bem frustrante, mas Nick tem a teoria de que isso se deve ao fato de que as autoridades ainda estão tentando achar os legítimos donos. Claro, só espera até o governo começar a botar estátua de ouro por aí. Tenho certeza que esse cara se arrepende de não ter ficado quieto. Enquanto alargavam uma estrada na cidade chinesa de Taizhou, em 2011, os trabalhadores encontraram um objeto estranho enterrado a quase 2 metros de profundidade. Eles ficaram perplexos porque o objeto não constava em nenhum registro, o que significava que ele era potencialmente mais antigo que a própria cidade. A princípio, parecia só um bloco de concreto, mas quando os arqueólogos chegaram, perceberam algo mais. Eles descobriram que a caixa tinha uma tampa, e ao abri-la, revelaram, sob camadas de linho e tecidos, uma múmia incrivelmente
bem preservada. Tão bem preservada que ainda tinha cílios. Com base nas joias e nas técnicas de preservação, os arqueólogos determinaram que a mulher, considerada uma figura proeminente da dinastia Ming, viveu há cerca de 700 anos. Mas quando o assunto são múmias bem preservadas descobertas por operários da construção civil, nenhuma se compara a Xinzui, encontrada em 1971. Agora considerada uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, essa antiga múmia chinesa não só conservava os cabelos e cílios, como também ainda havia sangue em suas veias e sementes de melão não digeridas em seu estômago. Na verdade, ela estava tão bem preservada que parecia uma pessoa que havia morrido há poucos dias. Mas Xinzui tem na verdade mais de 2.000 anos, tendo morrido em 163 a.C. Ela viveu uma vida luxuosa durante a dinastia Han e morreu aos 50 anos como resultado da obesidade, falta de exercícios e má alimentação. Aposto que ela ia adorar o que as pessoas comem hoje. A sua preservação é atribuída à cripta hermética em que ela foi descoberta. Tão hermética que os pesquisadores acreditam que uma chama foi acesa na cripta antes de ser selada, para consumir todo o oxigênio preso lá dentro antes de se extinguir. Como resultado, mesmo a simples abertura da cripta para desenterrá-la deteriorou um pouco. Mas ainda assim, Xinzui é considerada a múmia mais bem preservada da história. Então, se você quiser ter essa aparência aos 2.000 anos, talvez seja a hora de repensar sua rotina de skincare. Em 1992, um fazendeiro de Suffolk, na Inglaterra, chamado Peter Watling, perdeu seu martelo favorito no campo, mas o que ele encontrou em troca o tornou multimilionário e deixou o país chocado. Ele pediu ajuda ao amigo Eric Laws, que tinha um detector de metais, para encontrar a ferramenta. Eric estava vasculhando um dos campos do amigo quando o alarme do detector disparou, mas não era um martelo, era na verdade uma pequena moeda de prata. Intrigado, Eric cavou mais. Ele encontrou um colar de ouro e moedas suficientes para encher 2 sacolas de compras. Logo ficou claro que era hora de chamar arqueólogos. Mas aquelas 2 sacolas eram só a ponta do iceberg. O que eles haviam descoberto acabou sendo o maior tesouro da Roma antiga já encontrado. Eram 27 quilos de objetos de ouro e prata, incluindo 15.000 moedas, dezenas de colheres de prata e 200 peças de ouro, todas datando de 400 depois de Cristo. Isso ficou conhecido como Tesouro de Oxen. Eric recebeu 2,3 milhões de dólares pela descoberta, o equivalente a 6 milhões de dólares hoje em dia, que ele dividiu com Peter. E o mais importante, Peter encontrou o martelo. Ele está atualmente em exibição no Museu Britânico, junto com o tesouro. Então, infelizmente, ele vai ter que se contentar com outro martelo daqui pra frente. Enquanto realizavam reparos em uma estrada na cidade chinesa de Heiwan, os trabalhadores encontraram algo surpreendente. A poucos metros abaixo da calçada, jaziam 43 ovos de dinossauro fossilizados, 19 dos quais estavam completamente intactos. Cada um dos ovos tinha entre 10 e 12 centímetros de diâmetro, embora a espécie permaneça não identificada, além de provavelmente pertencer ao subgrupo Oviraptoridae. Sua preservação em uma área tão urbanizada surpreendeu os arqueólogos. O arenito vermelho em que estavam envoltos preservou muito outros espécimes desse tipo em áreas mais rurais da cidade, mas não em um lugar tão central como esse. O Museu de Dinossauros de Heiwan afirma que mais de 17.000 ovos fossilizados foram encontrados na cidade desde 1996. A cidade até se autodenominou o Lar dos Dinossauros da China, e numa reviravolta inesperada, um funcionário do local tentou, sem muito sucesso, fugir com 2 dos espécimes, mas foi impedido por uma multidão de moradores. Stop! You violated the law. Surpreendentemente, eles formaram uma corrente humana ao redor do sítio arqueológico, até que os artefatos pudessem ser levados em segurança para exame. A união comovente que a descoberta inspirou, ao que parece, contagiou a comunidade com entusiasmo. Na Austrália, existem centenas de quilômetros de campos auríferos, vastas extensões de terra com trilhões de dólares em ouro enterradas sob a superfície, e elas foram intensamente exploradas durante a Corrida do Ouro, que começou em meados do século XIX. Mas até hoje, as pessoas ainda vasculham a terra em busca de qualquer tesouro que possa ter passado despercebido, e ocasionalmente encontram a fonte principal. Foi o que aconteceu com um homem anônimo, que ao cavar com um detector de metais na Austrália Ocidental, acabou encontrando ouro, a poucos metros sob a argila. Levando 2 horas para ser desenterrada, havia uma pepita de ouro, mas não era qualquer pepita, era a pepita. Dos 3 quilos e 200 gramas da pedra, 2 quilos eram puro ouro. Estima-se que o valor seja de cerca de 110
$10 mil australianos, aproximadamente $78 mil americanos. Recebeu o apelido de pé de pato por causa do seu formato. Eu não sei que tipo de pato que tem na Austrália para ter o pé assim, mas se for parecido com as aranhas que eles têm lá, é mais uma razão para eu nunca visitar o país. A Austrália também abriga a Opala Royal One. Ela foi encontrada por um minerador australiano chamado Bob, que estava a apenas um dia da aposentadoria quando a encontrou. O mais incrível é que Bob a encontrou a uns 30 centímetros de profundidade, na mesma mina onde ele trabalhou a vida inteira. Se eu encontrasse uma pedra desse tamanho, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser avaliar e faturar milhões. Mas Bob a manteve escondida por 14 anos, até finalmente revelá-la à joalheira Catherine Jeter para tentar encontrar um comprador. Ela tem 306 quilates e é estimada em cerca de $3 milhões. Se eu soubesse que eu desperdicei anos trabalhando, quando meu fundo de aposentadoria estava bem debaixo dos meus pés, acho que eu ia pedir o meu tempo de volta. Em algum momento, no início dos anos 2000, um homem anônimo do meio oeste americano comprou uma misteriosa esfera dourada decorada com pedras preciosas por $14 mil em uma feira de antiguidades. Seu plano era derretê-la e vender as peças com um lucro de $500, mas todos os potenciais compradores ofereceram menos do que ele pagou. Então ele a manteve em casa na sua lareira como um lembrete desse fracasso. Mas então em 2011 ele se deparou com um artigo do The Telegraph falando sobre um ovo imperial Fabergé que havia sido vendido acidentalmente em um leilão, e a imagem no artigo era justamente da esfera dourada que ele tinha. Caso você não saiba, os ovos Fabergé eram uma série de ovos extremamente ornamentados e decorativos, feitos de metais preciosos e joias criados por Peter Fabergé entre o final do século XIX e início do século XX. 50 deles foram produzidos para a família do czar russo, mas acredita-se que apenas 42 sobreviveram à Revolução Bolchevique de 1917. Portanto, o fato de um ter ido parar na lareira de alguém é como se uma das joias da coroa tivesse sendo usada como peso de porta. E esse cara da história vendeu por um valor estimado em impressionantes $33 milhões, muito mais do que o lucro de $500 que ele esperava conseguir. Eu tenho pena do cara que vendeu por 14 mil. O lixo de uns é o luxo de outros. É por isso que os melhores lugares para encontrar tesouros escondidos são feiras de antiguidades e, claro, as vendas de garagem, como aquela que em 1989 um cara na Pensilvânia comprou uma pintura por $4. Ele detestou a pintura, mas gostou da moldura, então trocou a imagem por outra. Só que por baixo havia um documento antigo, que no fim das contas era uma cópia em perfeito estado da Declaração de Independência de 1776, uma das apenas 25 existentes na época. Ele a vendeu por incríveis $2,2 milhões, que equivalem a 5 milhões hoje em dia. O mesmo documento foi vendido de novo em 2000 por mais de $7 milhões. Então em 2006, Michael Sparks de Nashville comprou uma cópia amarelada dessa declaração em uma feira, porque gostou da aparência dela por apenas $2,48. Intrigado com a sua compra, ele decidiu levar a um especialista. Descobriu-se que Michael havia comprado uma cópia perdida dessa declaração de 1820, encomendada por John Quincy Adams, uma das apenas 200 cópias existentes. Quando a vendeu, Michael lucrou pouco menos de $500 mil. A próxima história é tão incrível que vai te emocionar. Em 2015, o cachorro de George Bereyani desapareceu da sua casa em Tbilisi, na Geórgia. Anos passaram sem nenhum sinal do seu cachorro, mas George nunca perdeu a fé. E para sua surpresa, 3 anos depois, um dos vizinhos que trabalhava em um comércio local viu um cachorro de rua que era a cara do cachorro dele. O vizinho ligou imediatamente para George e o reencontro emocionante foi gravado. George! George! Shena! Acho que é isso que descrevem como quentinho no coração. Esse é Tony Marron, um californiano que acreditava que herdaria milhões graças a uma simples descoberta em uma venda de garagem. Em 2008, Tony pagou $5 por uma caixa cheia de documentos aleatórios. Encontrou um certificado de ações referente a 1.625 ações da Palmer Oil Company, emitido em 1924. Desde a emissão do certificado, a Palmer se fundiu com outra empresa, que por sua vez se fundiu novamente até ser adquirida
adquirida pela Coca-Cola. Essencialmente, isso significava que Tony agora possuía 1,8 milhão de ações da Coca-Cola, avaliadas em cerca de 130 milhões de dólares. Isso faria de Tony o maior acionista não institucional da empresa. Obviamente, a Coca-Cola não ficou nada satisfeita. Rejeitou as exigências de Tony, classificando-as como absurdas e acionando seus advogados. Infelizmente, Tony não viveu para ver o seu sonho de receber uma fortuna milionária realizado, já que faleceu em 2010, antes que a batalha judicial pudesse ser concluída. Mas talvez isso tenha sido uma coisa boa, porque em 2012 a sua família perdeu o caso de qualquer forma. Isso aconteceu depois que as investigações descobriram que várias decisões comerciais e reestruturações da agora extinta Palmer Oil Company diluíram severamente o valor das ações originais, mesmo antes das subsequentes vendas e revendas da empresa, que o diluíram ainda mais, essencialmente reduzindo o valor do certificado a zero. Bom, pelo menos Tony morreu com seus sonhos intactos. Meu amor, um peixe roubou a minha aliança de casamento. Parece bizarro, mas é algo que Nathan Reeves poderia ter dito à sua esposa Suzy em 2020, depois de um mergulho na costa da Austrália. Quer dizer, mais ou menos. Inicialmente, ele apenas perdeu o anel de $1000 sem deixar rastros enquanto nadava, mas a história completa é bem mais complexa. Apenas alguns meses depois, em 2021, uma mulher chamada Susan Pryor avistou o anel de Nathan em volta do corpo de um peixe enquanto praticava snorkel. Ela conseguiu localizar o casal pelo Facebook para avisá-los. Infelizmente, ela não conseguiu pegar o peixe, e não se sabe se o casal conseguiu recuperar o anel, mas pelo menos com a confirmação de que ele ainda tá por ali, talvez seja possível. Não é a primeira vez que uma criatura marinha se apropria de uma joia. Em 2024, Theo Wanderits estava nadando na costa da Suécia quando seu anel de noivado escorregou. Imediatamente ele postou no Facebook perguntando se alguém poderia recuperar o anel para ele e foi conectado a um mergulhador chamado Jim Bruce. 3 dias depois, Jim encontrou o anel. Ele também encontrou uma estrela do mar perto e decidiu que ia ser engraçado colocar o anel nela e tirar uma foto. É bem coisa do Jim, ele sempre faz isso. A foto viralizou junto com a história de que Jim havia encontrado o anel desse jeito. Embora isso não seja exatamente verdade, ainda é uma foto engraçada. E o fato de Theo ter conseguido recuperar o anel de noivado é realmente incrível. Se bem que agora eu acho que a mulher virou noiva de uma estrela do mar. Adam Hastings, um jovem de 22 anos do Reino Unido, encontrou algo absolutamente maluco quando experimentou pesca com imã pela primeira vez em um lago no Pittville Park em Cheltenham. Ele sentiu um estrondo quando o imã fez contato com algo grande debaixo d'água. Ao puxar a criatura das profundezas, ele percebeu que era um cofre, que no fim das contas era roubado. Adam até encontrou outro imã grande na água, confirmando suas suspeitas. Parece que os ladrões voltaram ao local onde o descartaram, na esperança de recuperar o cofre roubado, mas o plano falhou e eles deixaram o imã por lá. Dentro do cofre havia relógios, medalhas militares e joias. Muitos dos itens valiam centenas de dólares, mas Adam fez a coisa certa e entregou à polícia para ser devolvido ao legítimo proprietário. No filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, as paredes são feitas de doce. Nessa casa em Windber, na Pensilvânia, as paredes eram feitas de dinheiro. Ela estava abandonada há 20 anos, quando os filhos do casal que morava lá decidiram levar um amigo para ver o que havia dentro. Poucos minutos após entrarem na casa, encontraram uma pequena pilha de moedas no chão perto de uma parede, lembrando de um rumor distante da infância sobre os seus pais guardarem moedas soltas na parede. Eles resolveram abri-la e uma quantidade inacreditável de moedas jorrou para fora. Depois de contarem as moedas, o valor total chegou a 8.500 dólares, mas como muitas das moedas eram itens raros de colecionador, cunhadas entre 1793 e 1857, o valor real do achado era de cerca de 200 mil dólares. Quem precisa de um banco quando se tem uma parede com dinheiro? Durante a construção de um novo prédio de nanotecnologia para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 2015, os operários descobriram um recipiente de vidro peculiar e lacrado. Uma investigação revelou que se tratava de uma cápsula do tempo enterrada em 1957 para comemorar a inauguração de vários novos laboratórios e o iminente lançamento do Sputnik. A cápsula continha artigos científicos e apetrechos, incluindo um misterioso dispositivo eletrônico chamado Cryotron, que se esperava que revolucionasse o mundo da computação. Isso nunca aconteceu, o que significa que o futuro provavelmente é tão decepcionante para esses professores do instituto quanto para nós.
estrelas. Segundo De Volta para o Futuro, hoverboards e computadores deveriam existir em 2015. No entanto, olha o que temos. Enfim, a cápsula ficou enterrada por 58 anos, mas trazia uma exigência rigorosa na frente: não abrir antes de 2957. A gente abriu a cápsula 942 anos antes, o que nos rendeu outro olhar de decepção dos fantasmas da ciência do passado. Se navios de cruzeiro são os hotéis do mar, então o que dizer de navios encontrados sob hotéis em terra firme? Esse caso de Alexandria, na Virgínia, em 2016, levanta essa questão peculiar e muitas outras. Durante a construção do Hotel Indigo, às margens do rio, um grande e pesado navio que navegou entre 1775 e 1798 foi encontrado. Após os operários da construção encontrarem a proa do navio por acaso, arqueólogos assumiram o trabalho, desenterrando o remanescente de quase 15 metros de comprimento de uma era muito distante. O mais surpreendente é que a madeira mal se decompôs durante esses anos, já que o oxigênio não conseguia alcançá-la em seu túmulo lamacento, mantendo as bactérias causadoras da decomposição sob controle. Originalmente, o navio era usado para carga ou fins militares, mas misteriosamente não havia documentação de nenhuma embarcação desse porte nos antigos registros da cidade. Mas alguém aí pensou no Jolly Roger do Peter Pan? Bem, apenas 2 anos depois, em 2018, mais 3 navios datando do século XVIII foram descobertos a poucos metros em outro canteiro de obras. Difícil de acreditar, mas a descoberta desses navios ajudou a esclarecer como eles foram para lá, para expandir a linha costeira. Pois é, antigamente a costa de Alexandria era mais parecida com isso. Então, para criar um porto internacional otimizado no rio Potomac, foram utilizados restos de navios antigos para criar novas terras. Mas ainda mais incomum foi a descoberta de um naufrágio no Marco Zero, no meio da Lower Manhattan. Em julho de 2010, operários da construção civil descobriram o navio durante a reconstrução do antigo local do World Trade Center, a quase 7 metros abaixo do nível da rua. A análise dos anéis de madeira sugeriu que o navio foi construído por volta de 1773 na Filadélfia. Embora não se saiba se o navio afundou acidentalmente ou foi submerso de propósito para ajudar a expandir a linha costeira de Manhattan, uma embarcação histórica era a última coisa que eles esperavam desenterrar, e agora ela se encontra em exibição no Museu do Estado de Nova York. No México aconteceu uma descoberta inesperada que vai mudar completamente a sua compreensão de uma das formas de entretenimento mais famosas do mundo. Em uma coincidência inacreditável, enquanto escavavam as fundações para uma nova quadra de basquete em Yucatán, no México, em 2012, os trabalhadores se depararam com uma descoberta intrigante: outra quadra de jogos de bola, só que essa tinha séculos de idade. A quadra enterrada era usada para um jogo de bola maia, de uma variedade que era regularmente utilizada para resolver disputas políticas na civilização mexicana pré-hispânica, entre 250 a.C. e 600 d.C., ou seja, há mais de 2.000 anos. Os jogadores tentavam quicar uma bola de borracha para que ela passasse através de aros de pedra que ficavam presos nas laterais da quadra, tudo sem usar as mãos. Mas ao contrário da NBA de hoje em dia, perder um desses jogos podia ser uma questão de vida ou morte. Ocasionalmente, prisioneiros no corredor da morte jogavam e depois eram sacrificados, um jeito bem estranho de passar os seus últimos momentos. Eu ia preferir uma última refeição do que uma última aula de educação física, sem dúvida. Bom, se uma hora dessas a gente enjoar da NBA, pelo menos a gente já sabe como aumentar a emoção. Em janeiro de 2025, Tim King estava reformando um banheiro quando decidiu dar uma olhada dentro da parede antes de selá-la com drywall. E sorte que ele fez isso, porque acabou encontrando um presente de Natal de 1978, ou seja, 46 anos antes, com o nome dele, coisa de filme de terror. Acontece que a casa que ele estava reformando era a casa dos pais dele, onde ele cresceu. O presente provavelmente caiu lá dentro, já que seus pais costumavam esconder os presentes de Natal no sótão. Quer dizer, o Papai Noel pedia para os pais dele para deixar os presentes no sótão. Tá, mas qual era esse presente que ficou escondido por quase 46 anos? Um kit de aviões Thunderjets. Em dezembro de 2016, a cidade alemã de Augsburg recebeu um presente de Natal antecipado bem explosivo. Uma semana antes da chegada do Papai Noel, uma bomba ativa de 2 toneladas da Força Aérea Real Britânica foi descoberta por operários da construção civil no centro da cidade. Mas apesar do senso de humor peculiar da Grã-Bretanha, não se tratava de uma brincadeira de Natal de mau gosto. Ela estava lá havia mais de 70 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Augsburg foi fortemente bombardeada, e essa foi a maior bomba já encontrada na cidade. É incrível que ela não tenha explodido durante todo esse tempo, mas isso tornou a ameaça ainda mais séria. 54
4 mil pessoas saíram de suas casas, enquanto 2 especialistas em bombas trabalharam por 4 horas para tornar o dispositivo seguro. Uma descoberta impressionante. O proprietário de um imóvel em Fresno, chamado Tim Jones, deu sorte grande ao contratar uma equipe de construção para reformar o seu novo investimento, uma antiga joalheria. Ao remover algumas prateleiras antigas, um funcionário se deparou com vários envelopes escondidos, repletos de diamantes. Para sorte de Tim, o operário honesto os entregou na hora. O antigo proprietário, que faleceu 6 anos antes, aparentemente escondeu as joias para um propósito futuro, mas nunca teve a chance de buscá-las. Após a sua morte, a família vendeu o negócio, e eu acho que eles iam gostar de ter feito uma varredura mais completa antes. A filha do antigo proprietário tentou reivindicar os diamantes, mas como a venda do prédio já havia sido concluída, era tarde demais. Eu não culpo ela por tentar. Afinal, quem imaginaria que algumas prateleiras antigas pudessem valer tanto? Você pode olhar para essa imagem e reagir assim. Oh my God! What is that? Embora pareçam larvas de alien, estas são conhecidas como piura chilensis. Uma espécie de rocha viva, com interior macio e maleável. Eles fazem parte da família dos tunicados de invertebrados marinhos, uma categoria de filtradores que também inclui as assídeas. São um grupo bem peculiar. Apesar da sua aparência, digamos, pouco apetitosa, a Piura chilensis é, na verdade, uma iguaria local chilena com séculos de tradição, que está conquistando espaço em alguns dos melhores restaurantes do país. Embora seja bem comum, sua crescente popularidade na alta gastronomia chilena significa que as versões exportadas estão ficando caras. Então, se você tiver de férias no Chile e encontrar algumas na praia, leve com você e lucre, mas não muitas, porque a Piura chilensis é a única criatura do reino animal que contém naturalmente altos níveis de vanádio no sangue, o que pode ser tóxico para humanos em grandes doses. Poison? Mas nenhuma criatura marinha excêntrica se compara em termos de preço às cracas de pescoço de ganso. Elas podem ter um nome estranho e uma aparência ainda mais estranha, mas esse crustáceo é uma das iguarias subaquáticas mais caras da Terra, chegando a custar até $230 por quilo. Em comparação, um quilo de costela premium costuma sair a $30 por quilo. E em setembro de 2025, centenas de cracas pescoço de ganso foram parar na costa do Reino Unido após uma tempestade, ou seja, um bilhete de loteria premiado. As cracas pescoço de ganso se fixam em superfícies duras no oceano, então de vez em quando um pedaço de detrito flutuante aparece coberto por essas criaturas assustadoras. O preço dessas cracas se deve à dificuldade da sua coleta em circunstâncias normais, já que envolve navegar por marés traiçoeiras e retirá-las de rochas perigosas. O fato é que em média 5 pessoas morrem todos os anos devido à coleta dessas cracas. Então quem encontrou aquele monte na praia é incrivelmente sortudo e tá centenas de dólares mais rico. Aqui vai uma dica para os caçadores de tesouros. Procurem por tesouros antigos, assim não vai ter dono para devolver. Foi o que aconteceu com o caçador de tesouros Chris Cutler, quando ele encontrou um tesouro de ouro impressionante da era anglo-saxônica, enterrado em um campo em Essex, na Inglaterra. As moedas, enterradas há 1500 anos, precisaram de 4 dias vasculhando um campo de 1.600 metros quadrados para serem encontradas, e acredita-se que valham $13 mil. Também não é a primeira vez que Chris encontra ouro por lá. Ele já fazia isso há mais de 25 anos quando fez essa descoberta, e encontrou moedas anglo-saxônicas ainda mais raras no mesmo local 18 anos atrás, as quais estão agora no Museu Britânico. Caramba, onde é que fica esse campo? Um amigo meu quer saber. Mas essa também não é uma descoberta incomum. Só no Reino Unido, mais de 1.000 tesouros por ano são descobertos desde 2013. É por isso que a Lei do Tesouro entrou em vigor em 1996. Ela determina que todas as descobertas devem ser relatadas e avaliadas por uma autoridade independente. Elas podem então ser compradas por um museu por esse preço, e somente se forem recusadas, os caçadores de tesouros podem ficar com os restos para si. Peraí, se você tá me dizendo que eu posso ficar com algumas moedas velhas ou ganhar milhares de libras para outra pessoa levá-las, não precisa nem perguntar qual eu escolho. Nem todos os tesouros são descobertos no solo, alguns são encontrados no lixo. Em 2018, em Edmonton, no Canadá, um morador de rua chamado Adam Gilligan
estava revirando latas de lixo em busca de algo que valesse a pena vender para conseguir dinheiro. Uma das suas descobertas foi uma pintura que ele vendeu em uma loja de antiguidades por $20. Mas depois que ele foi embora, o dono da loja reconheceu a obra como sendo do Bambi, aquele do filme da Disney, e ficou ainda mais surpreso ao descobrir que a peça vinha com um certificado, atestando que se tratava de uma autêntica celuloide de animação de 1937. Celuloides de animação são as folhas transparentes onde os desenhos são feitos à mão. Portanto, uma celuloide de animação autêntica da Disney seria extremamente valiosa, certamente bem mais que $20. E a história fica ainda melhor, porque o dono vendeu a celuloide na internet por $2.700, podendo facilmente ter ficado com dinheiro. Mas ele passou semanas dirigindo pela cidade na tentativa de encontrar Adam de novo para dividir o dinheiro com ele. Desde então, ele criou uma campanha no GoFundMe, ultrapassando a meta de $7.000 e conseguiu reunir Adam com seus filhos. Uma história emocionante de sorte e amizade, digna de filmes da Disney. Em 2016, circulou essa imagem, mostrando uma descoberta realmente impressionante. Uma anaconda de 10 metros de comprimento e mais de 400 quilos, vista por uma equipe de trabalhadores no Brasil, depois que uma explosão controlada abriu uma caverna que ela ocupava. Pelo menos foi isso que muitas publicações relataram. Na verdade, essa imagem circula na internet há anos e foi citada em canteiros de obras em todo o mundo, da Carolina do Norte a Honduras. Bem, o site de verificação de fatos Snopes conseguiu rastrear a origem da foto até um fórum de 2012 que afirmava que a cobra era uma piton reticulada de 25 metros, encontrada em uma floresta em Sumatra, na Indonésia. E considerando que a maior piton reticulada registrada tenha 7,62 metros, é provável que esse suposto tamanho de mais de 25 metros seja só uma distorção da perspectiva devido ao ângulo em que a foto foi feita. Pra mim, tanto faz, 25 metros, 7,62 metros, eu ia infartar só de ver um bicho desse. Durante as obras de escavação para uma nova linha de metrô em Roma, em 2016, os operários da construção civil se depararam com uma lembrança impressionante da incrível história da cidade. O que inicialmente parecia pouco mais do que uma antiga parede de pedra enterrada, logo revelou mosaicos, cômodos e por fim o quadro completo, um antigo quartel romano inteiro. O extenso quartel, que se estende por 930 metros quadrados, foi usado no século II durante o reinado do imperador Adriano. O local incluía um corredor de 100 metros com 39 cômodos, que se acredita terem abrigado os melhores guardas pessoais do imperador. Como se a descoberta já não fosse bem impressionante, o local também continha ossos humanos, moedas de bronze e pulseiras. É provável que com o tempo, o prédio tenha sido destruído e enterrado como alicerce para novas construções. E sobre os ossos, só podemos fazer especulações sobre como foram para lá. Devido à descoberta excepcional, o projeto da estação foi alterado para incluir o quartel. Eu só espero que não seja um lugar assombrado. Normalmente, quando um projeto multimilionário atrasa, é devido a restrições orçamentárias, falta de recurso ou complicações semelhantes. Mas um projeto em 2012 foi interrompido por uma ocorrência extremamente incomum: aranhas. Uma espécie de aranha chamada Bracken Batcave Mesh Weaver foi a responsável, e a paralisação não aconteceu porque os operários estavam com medo de trabalhar. A aranha, anteriormente considerada extinta, foi encontrada no meio de uma obra de construção de rodovia de $15,1 milhões em San Antonio, no Texas. O espécime foi encontrado em uma toca subterrânea de pouco mais de 1,80 m de comprimento e identificado pelo seu corpo estranho e translúcido. Como a espécie não era vista há 30 anos, a construção foi interrompida até que o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos e a Administração Federal de Rodovias determinassem a melhor maneira de prosseguir. 2 anos depois, eles tomaram sua decisão, para a frustração da equipe financeira do projeto. Para continuar sem perturbar o habitat dessa aranha translúcida e sem olhos, foi decidido que o plano original de construir um túnel seria reformulado para um viaduto, e isso significou um aumento de $30 milhões no projeto. Essa deve ter sido a placa de não perturbe mais cara de todos os tempos. E chegamos ao final. E você, já encontrou alguma coisa de grande valor perdida por aí? Tem alguma história de relíquias para me contar? Deixa aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.